dia para você. Olha, depois de um trabalho poderoso que a bispa realizou, a gente percebe que não há um patamar, não há um limite para você sacrificar. E Deus não tem como Ele não fazer na vida de pessoas que amam obedecer, como aqueles que buscam na madrugada, independentemente do que aconteceu antes. Então, parabéns. Já parabeniza essa pessoa. Falei, parabéns por você estar aqui. Você é uma pessoa que sabe o que quer e sabe onde vai chegar. Eu quero que você fique em pé ainda. Eu quero ler uma passagem para você. Jó 14, versículo 7. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, repita comigo, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como a planta. Feche seus olhos por um momento. Coloca a mão no seu coração. Você se sente como uma árvore cortada? Você é um tronco que está envelhecendo, que já morreu? Isso aqui fala de algo condenado e perdido. Mas ao cheiro das águas brotará. Pois Deus não faz nada por acaso. Deus vai quebrar sentenças, Deus vai reverter situações, Deus vai pegar o que é doença e transformar em cura e testemunho. Algo que está totalmente perdido, que aos olhos humanos terminou, aos olhos humanos encerrou. Aos olhos humanos já foi decretado a falência, já foi decretado a sentença pelos médicos, pelo juiz, até mesmo por cônjuge, parentes. Uma árvore cortada sem esperança, que um tronco que apodreceu, que envelheceu. Essas coisas mortas, tronco morto, algo que não havia esperança. Mas ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como planta. Eu determino na sua vida isso. Eu libero uma unção, uma bênção na tua vida, que é o cheiro das águas. Nós terminamos um propósito, mas nós não vivemos de propósito. E o que você está fazendo é chamando a atenção de Deus. E ao cheiro das águas vai surgir brotos. Vai surgir uma unção nova, uma unção do renovo, uma renovação, uma unção da renovação, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, por gentileza. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 17. Vamos ler a partir do versículo 1, por gentileza. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Eles estavam andando conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Não havia água para beber. Queixaram para Moisés: dê-nos água para beber, Moisés. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Porque põe o Senhor à prova. Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos. Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de me apedrejar-me. Respondeu o Senhor: passe à frente do povo, leve com você alguma das autoridades de Israel,
tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no altar da rocha do monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. E chamou aquele lugar de Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Você está vendo, em algum momento do texto e desse versículo, Deus dando importância para o milagre que ele fez? Sim ou não? Deus está mostrando tão claramente que o problema não é problema para ele. O problema para Deus é a reclamação. Aquele homem fez um milagre. Ele bateu a vara na rocha e de lá saiu água. Mas aqui não foi determinado e colocado um nome nessa rocha e nessa situação e nesse lugar por causa do milagre tão poderoso que ele fez, mas porque a boca grande do povo. Vemos que isso se repetia e as respostas é sempre de que maneira reagimos os testes. O que Deus espera de nós? Aqui mostra claramente o padrão desse povo. Esse povo só sabia reclamar. Esse povo só olhava para o que era defeituoso. Não olhava para o que era milagroso. Olhava o que era problema, mas não olhava qual eram as qualidades. Toda vez que eram testados, saíam reclamações, questionamentos. E a gente aprende que o tempo todo que nós que determinamos o tempo que iremos ficar no problema e o tempo que iremos ficar no deserto. Através do nosso comportamento de fé, nós temos duas opções, dois modos de agir. Se eu olho para Deus e creio, terei uma atitude de fé e de esperança, e isso vai gerar uma bênção. Isso vai gerar uma confiança. A Bíblia diz que a prova da nossa fé gera perseverança. Então, se eu olho para Deus, eu creio. Mas se eu não creio, eu dou lugar para a incredulidade. E quando você dá lugar para a incredulidade, você vai ser movido pelas situações. E através dessas situações, muitas vezes ela vai te controlar, ela vai te governar. E nós sabemos que a gente sabe que a gente tolera aquilo que nos governa. Se você está tolerando, é isso que está te governando. Você não depende da situação. Você não pode viver pelo problema. As emoções não podem te guiar. Anteontem eu conversei, fui fazer resolver uma situação, e nesse lugar havia um muçulmano. Estava conversando, inclusive da fé dele, que aproveitei a oportunidade ali e queria falar de Deus para ele. Ele disse que era muçulmano, tal. Falei dos trabalhos, ele disse que passou na Sé e viu aquele povo, eu parei lá, passei ali e tal, eu vi um povo lá cheio de tendinha azul, Estava ajudando o povo, A gente é conhecido pela tendinha azul. E aí ele falou, mas eu falei, eu também ajudo, mas eu ajudo quando eu sinto aqui dentro. Quando eu sinto, eu ajudo. Mas aquele que vive pelo que sente, vive uma vida inconstante, uma vida instável, uma vida volúvel. Se você está triste, tudo fica triste. Se você está nervoso, tudo não é bom. Se você vive uma vida ingrata, tudo não é legal. Nada é de uma forma sobrenatural, mas sim, é tudo comum, é tudo coincidência. Você não vê milagre em nada. Então você vive de que forma?
Vivemos pelo que sabemos. Se a gente sabe o que tem que fazer, nós fazemos. Se sabe que tem que perdoar, a gente perdoa. Se a gente sabe que não pode mentir, a gente não mente. Se a gente sabe que tem que sacrificar, a gente sacrifica. Se a gente sabe que os que amam, os que me amam, os que me buscam madrugada, me encontrarão, a gente está na madrugada e está encontrando a Deus. Mas bispo, não encontra outro horário? Encontra. Mas aqui é aquele que faz Deus se inclinar. É aquele que chama atenção. Aquele que está mastigando a carne. Que ama estar aqui. E é interessante que se nós vivemos uma vida fracassada, eu passo e eu vivo e eu transformo a minha vida em um exemplo. Mas repita comigo. A propaganda do crente é a vitória. A melhor propaganda do crente é você ser vencedor. Eu não venço. Se eu não venço, por que as pessoas vão querer a minha vida? Por que as pessoas vão querer esse Deus se eu não estou vencendo? Se eu vivo uma vida derrotada? É interessante quando falamos disso que se eu não tenho vitória, eu não vivo com Deus. Mas se eu sou um crente vitorioso, eu faço da minha vida um testemunho. E as pessoas querem algo para se motivar. Eu falei aqui na semana passada sobre a identidade de nações também. A identidade sua e a visão, muitas vezes, do brasileiro e do americano. O brasileiro, quando vê uma pessoa vencendo, primeiro questiona, depois fala que está roubando, depois deseja que ela fracasse. Quando você pega muitas vezes o americano, você vê que eles fazem filmes, eles dão medalhas, eles elogiam. Isso eles olham de uma forma motivacional. Mas para o brasileiro, muitas vezes, essa imagem do jeitinho brasileiro, que tudo é fácil, que tudo é do meu jeitinho, eu chego na hora que eu quero, eu saio a hora que eu quero, eu não respeito nada. A visão que você mostra é que muitas pessoas são os leprosos dentro de casa e são os capitões respeitados fora de casa, como Naamã. E nós temos que vencer dentro de casa antes de vencer fora. Você não é testemunho somente para aqueles que estão fora. Porque se alguma pessoa que está fora perguntar para os teus parentes, vão saber quem é você. Vai mostrar que você tem um telhado de vidro. E se você não conhece a Deus, você não influencia ninguém. Se você não se relaciona com Deus, ninguém vê Deus em você. Porque você vai ser conhecido, porque o Espírito Santo vai te fazer ser conhecido. Não é você que vai fazer o Espírito Santo ser conhecido. Deus, Ele usa nós para mostrar o seu poder. Mas se você vive uma vida doente, uma vida fracassada, uma vida devendo para todo mundo, uma vida mentirosa, o que você vai trazer? Aquelas pessoas que andam com Deus, elas precisam ter uma vida vitoriosa. E aqui toda vez que eles eram testados, todas as vezes que esse povo era testado, saía deles murmuração, saía deles desrespeito, reclamação, queixa. E nós sabemos que tudo é uma questão de disciplina. Porque Deus nos apresenta muitas situações para que nós venhamos aprender. Muitas vezes não é isso que a gente quer. Muitas vezes ninguém quer passar pelo deserto. Ninguém quer passar um tempo desempregado. Ninguém quer passar viver meses dentro de um hospital. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que em Provérbios 18, 21, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Se eles repetiam,
se eles falavam, se eles questionavam, por qualquer motivo já clamavam a morte. Falavam tanto de morte, usavam tanto da língua, que no final, 1 Coríntios 10, porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. É interessante que tem muitos que gostam de usar a expressão que antigamente era mais fácil. Hoje mesmo estava ouvindo de uma pessoa isso. Não, porque antigamente era mais fácil. Mas como é mais fácil? De que forma era mais fácil? Porque antigamente, se uma mulher saísse e era pega em adultério, era apedrejada. Antigamente, se uma situação acontecia, quando a gente vê aquele exemplo, e Deus mostra o poder, o que Ele quer de reverência com as coisas dele, que quando o povo estava transportando a Arca da Aliança, e um dos bois tropeçou e alguém foi segurar, morreu na hora. A intenção era boa, mas Deus fala de reverência. Mas como antigamente era mais fácil? E aqui está nos mostrando que todos passaram. Todos. Inclusive esse irmão que está do teu lado. Todos passaram e nós não podemos ignorar o fato que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem, todos passaram pelo mar. 2. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, todas as vezes que muitos são testados, sai murmuração, sai questionamento, isso aqui não funciona, isso aqui não dá certo, isso eu vou parar no meio do caminho, se proposta uma besteira, para que dizimar, ofertar, vou entregar dinheiro para pastor, isso aqui não funciona, toda a igreja é igual. Hoje eu falei com uma pessoa, e ela disse para mim, toda a igreja é igual. Toda a igreja é igual. Eu perguntei para ela, todo médico é igual? Ela falou, não. Todo advogado é igual? Falou que não. Você acha que ainda toda a igreja é igual? Eu falei assim, não. Toda religião é igual? Também não. Então toda igreja não é igual. Se tudo não é igual, por que muitos ainda ficam brincando? Fica ainda questionando. É interessante que esse povo vivia questionando, murmurando, vivia falando, eu vou morrer. Vocês me tiraram de lá, que parecia que era bom, para a gente morrer no deserto, morrer os nossos filhos, morrer os nossos rebanhos. E o que aconteceu? Todos os corpos ficaram espalhados para o deserto, porque a língua tem poder. E quando você lê aqui em Jó 3,25, é a mesma coisa. O que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Aquele homem, ele não está falando o que ele falava. Nós não temos somente a prudência de ter o temor e a reverência e o cuidado de falar. Mas é de pensar também. Jó vivia uma vida abençoada. Os seus banhos pelo próprio diabo. E o diabo não tende a aumentar, mas de diminuir. O próprio diabo falou para Deus. Jó só te respeita e te obedece porque você abençoa ele. Seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Então, esse homem era abençoado. Esse homem amava a Deus. Esse homem sacrificava, oferecia sacrifício depois de cada jantar com a sua família. Esse homem passava e reverenciava, e ensinava a palavra.
Mas o que eu temia me aconteceu. O que ele temia, isso era algo que ele temia. E nós temos que ter cuidado tudo que deixa entrar. Porque aquilo que vai entrar vai ter poder e pode sim acontecer. Se eu não tenho cuidado que entra no meu coração e nem o que sai da minha boca, você tem que saber que você vai colher tudo aquilo que você teme e tudo aquilo que você fala. Isso é fato. Não adianta esperar algo diferente. Se você planta abobrinha, vai colher abobrinha. Se você planta milho, vai colher milho. Se você planta uma obediência, uma reverência, Deus vai te honrar nas áreas da sua vida. Isso é fato. E aqui, nós vemos que o que acreditamos realmente e qual a nossa expectativa em relação ao futuro. Porque o problema ele vai chegar a todo momento. A situação vai chegar. Toda a situação que Deus nos apresenta é para nos elevar a outro padrão. E nem sempre é uma situação gostosa. Muito pelo contrário. Se eu não aprendo pela pregação, se eu não aprendo pelo exemplo na Bíblia ou exemplo do meu irmão, eu vou aprender pela dor. No livro aqui de Hebreus, capítulo 12, versículo 11, na NTLH, quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Eu gosto muito da versão NBV. Não é nada agradável ser corrigido. Alguém se agrada em ser corrigido? Sim ou não? Na hora em que está acontecendo, porque naquele momento que a gente é corrigido, muitos se fecham. Muitos pegam essa pessoa, ao invés de agradecer a ela, porque o sábio agradece, ela pega ela como inimigo. Acha que ela está pegando o pé. Acha que ela está prejudicando a vida dela. Não é nada agradável ser corrigido. Na hora em que está acontecendo, ela causa tristeza. Mas depois podemos ver que produz fruto de justiça e paz para aqueles que pela correção foram exercitados. Para aqueles que pela correção foram exercitados. Então quando você chega e você pega o problema, a gente tem que perguntar o que eu vou aprender com esse problema? O que esse problema vai ensinar? Esse problema ele vai me ensinar a ser um pai melhor? A um marido melhor? A uma esposa melhor? A um cristão, a um profissional? O que esse problema vai me ensinar? Ele vai me ensinar a parar de julgar, parar de questionar, parar de reclamar. Ele vai me ensinar que eu tenho que confiar mais em Deus. O que esse professor chamado problema vai me lecionar dessa vez? Porque se você não aprende da primeira, você vai viver ele de novo. Deus não vai ter, Deus não precisa de variar. Ah, peraí, ele não aprendeu assim, deixa eu mostrar ele desse jeito. Ele vai te apresentar o mesmo. Talvez com um embrulho diferente, mas vai ser o mesmo. O objeto que você vai receber será o mesmo presente de sempre. Porque se você não aprende, ele vai voltar. E muitas vezes a gente sabe que ele não volta daquela forma gostosa, né? Ele volta para arrebentar mesmo. Ou você cresce ou você cai. A gente vê que Moisés aqui ele vai no âmago da situação. Quando ele pega aqui no Êxodo 17, 2, ele vai exatamente no ponto que muitos ainda não aprenderam. Por essa razão questionaram Moisés, dê-nos água para beber. Ele respondeu, por que se queixam? Porque colocam o Senhor à prova. Essa pergunta deve mexer com todos nós. Porque muitas vezes a gente acha
que a gente está questionando alguém. A gente acha que a gente está questionando a pregação. Acha que está questionando a igreja, as pessoas. Mas você está questionando o próprio Deus. Porque quando você entende e tem o discernimento que Deus usa as pessoas para nos ensinar, para nos disciplinar, para nos mostrar o que estamos errados e por isso que não crescemos, eu acho que a pessoa é o problema. E às vezes a pessoa, sabe o que ela é? Ela é uma cega. Às vezes essa pessoa, não é nem crente, pode ser ímpio, pode ser até uma pessoa que viveu a vida para me prejudicar, e eu não estou entendendo que Deus usa quem Ele quiser. Quando Ele quis, Ele usou a mula. E a mula falou com Balaão. Ele vai usar o que Ele quiser para você aprender. Você precisa ter o discernimento e a humildade para ouvir a todos. E sempre analisar. Porque se você não analisa, você se torna uma pessoa arrogante. Deus não trabalha com gente arrogante. Deus não trabalha com gente orgulhosa. E muitas vezes você está lá, questionando, falando, e no final, sabe o que você está dizendo? Com essa pergunta, por que colocam o Senhor à prova? Sabe o que está dizendo? É o nome que o Senhor colocou no lugar, Maribá. É dessa forma que muitos estão falando. O Senhor está entre nós ou não? Quando não é benefício, não é agradável para você, você está questionando a Deus. O Senhor está entre nós ou não? Porque o lugar que era para se chamar um lugar de bênção, um lugar que saiu água da pedra, um milagre aconteceu ali e fez brotar água que preenche, foi chamado porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova. Como você, que já passou por tantos bênçãos e tantos milagres e tantas vitórias, está questionando agora a Deus? Você acha que Ele mudou ou você mudou? Você acha que Ele se esqueceu do que você pediu? Você acha que Ele não tem mais poder? Você acha que Ele só trabalhou no passado e não trabalha mais hoje? Você acha que os milagres que aconteceram lá atrás não vão acontecer novamente? Porque quando a gente questiona e faz isso, a gente não estava questionando Moisés. A pessoa pode falar, mas pastor, mas bispo, você não está entendendo, eu nunca passei por esse problema. Então eu te digo, então essa será a maior vitória da tua vida. Essa vai ser a maior conquista da tua vida. Esse vai ser o maior testemunho da igreja. Se isso você nunca passou, então isso que vai engrandecer o nome de Deus. O que seria mais poderoso? Dário, na época com Daniel, ter mudado o decreto dos medos e dos persas para favorecer Daniel? Ou você vê Daniel saindo de uma cova cheia de leões famintos, sem um arranhão? O que é mais poderoso? Você vê Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus mudando a situação contra o rei? Ou você vendo eles saírem sem um fio de cabelo cheirando queimado daquela fornalha? Deus, ele vai até o limite para mostrar que Ele vai fazer o sobrenatural. Ele não trabalha no natural. Isso não faz parte para Ele, porque o natural você já faz. Não adianta você ir para uma prova sem estudar nada, nem pegar no livro, e pedir para Deus revelar as perguntas. Ele não vai fazer isso, porque essa é a sua parte. Não adianta você falar, Deus, me cura da diabetes, mas está comendo igual um porco. Bebendo coca, comendo fritura, comendo pastel. O que você vai fazer? Deus vai fazer isso? Você se colocou aí.
Agora, você que quer que ele tire você da diabetes? Você que quer que ele faz você entrar nessa calça apertada? Tem coisas que Deus não vai botar mão. Deus não vai botar mão, porque isso é seu. Isso é problema seu. Isso é coisa que é possível. E o possível você já faz. O impossível é com ele, o possível é com você. Repita comigo, o possível é comigo. O impossível é com Deus. E será que eu estou pronto para mudar de estação? Porque o que aconteceu aqui mostra que esse povo, eles aprenderam pedagogicamente que reclamar era a melhor situação. Mas a cegueira faz isso com as pessoas. Quando vemos e falamos sobre a mulher encurvada, aquela que ficou 18 anos encurvada, ela estava no sábado, dentro da sinagoga, aprendendo com o Rabi, o mestre Jesus, e era pessoa encurvada ainda. E ali, a libertação ela só aconteceu porque Deus ele estava mostrando que a religião ela não salva e não cura ninguém. Aquela mulher era uma religiosa e toda religião cega. A religião traz a cegueira e essa mulher estava 18 anos dentro da sinagoga cega. E não era curado. Questionaram porque curaram no sábado. Mas e na segunda? E na terça? E na quarta? E na quinta? E na sexta? E no sábado? Todos os dias? Nenhum dia pode? A questão não é quando você cura, mas quem estava curando. Aqui vemos que a religião é uma mentalidade, e a mentalidade é como você colocar um óculos. Dependendo do grau que você está usando, você não está vendo. Você está vendo uma imagem distorcida. E Jesus tirou o véu e nos apresentou quem era Deus. E nos apresentou também quem somos. Naquela época, todo judeu tinha uma religião, mas Jesus veio e ele não tinha uma religião. Nos tempos de Moisés, colocaram Deus dentro da tenda do tabernáculo. Depois colocaram Deus numa caixinha de ouro, que era a Arca da Aliança. Mas eles sempre colocaram Deus nas suas caixinhas mentais, religiosas e limitadas. Mas Deus, ele não é exclusivo para pessoas santas. Ele não cabe na nossa caixa. Ele não cabe na nossa mente. Ele é muito maior que isso. Deus, ele não veio para as pessoas santas, mas veio para as pessoas doentes. E não é só doente física, mas doente emocional, espiritual, doente financeira. O que Jesus falou? Em Marcos 2,17, ouvindo isso, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Que esse povo sabia em quem buscar, mas esse povo recorreu a Moisés. E eles exigiram que Moisés, que um homem, lhes desse água para beber. Homem nenhum vai poder fazer isso. Se Daniel tivesse esperado de Dário, ele já tinha virado as fezes do leão. Você mesmo vê aqui, no livro de Daniel 6,14, a gente vê o rei tentando de tudo e não conseguiu salvar Daniel. E nós temos que lembrar que não vai ser Deus que vai salvar, levantar, curar e prosperar. Vamos ler todos juntos aqui o Salmos 23. No livro de Salmos 23, capítulo 1. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens que me faz repousar e me conduz às águas tranquilas.
Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. É Deus que vai fazer. É Deus que vai te levar às pastagens verdes. Te conduz às águas tranquilas. Te leva a um patamar totalmente superior. Não foi falta do sobrenatural. Sabemos que a fé natural leva a resultados naturais, mas a fé sobrenatural leva a resultados sobrenaturais. E a única maneira de você romper é você usando a sua fé. Nós vemos aqui no livro de Atos, capítulo 16, na versão NTLH. Aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. Esses dois estavam pregando a palavra. Esses dois estavam falando de Jesus. Esses dois estavam levando a mensagem de Cristo. Sabe o que aconteceu com eles? Aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois da cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os seus pés deles entre dois blocos de madeira. Olha que coisa, a gente vê isso aqui muito quando a gente lê também sobre o menino endemoniado. O que o diabo faz com as pessoas? O diabo ele faz dessa maneira. O diabo primeiro surra, depois ele te joga num lugar que parece esquecido. E o que ele faz? Ele te coloca blocos de madeira nos pés. Ele não quer que o povo caminhe. Ele não quer que o povo ande. Esse menino, quando a gente fala do menino endemoniado, o diabo ele pegava, jogava ele na água, jogava ele no fogo, fazia ranger os dentes, ele pulava, ele fazia, ele tentava matá-lo de todo jeito. O diabo faz isso sempre com as pessoas. Mas não é o problema que acontece conosco, mas a forma que reagimos ao problema que acontece conosco. Porque Deus nunca prometeu isenção de guerras, mas Ele deu a certeza da vitória. Se Ele dava a certeza da vitória, Ele sabia que para crescimento muitos vão precisar de guerra. E nesse momento mostra exatamente que tudo estava contra eles. Tudo estava para acontecer para matar, para deixar eles lá. Mas que forma que Paulo e Silas ia reagir ao problema? 25. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos escutavam. De repente o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. O sobrenatural aconteceu. Porque eles não pegaram o problema e viveram pelo que estava sentindo. Porque aqueles... Você está achando que Paulo e Silas não sentiram nervoso? Raiva, ódio, tristeza. Eles estavam levando uma mensagem de Cristo. Eles estavam ganhando seu galardão na terra, mas não estavam ganhando nada ali para fazer aquilo. Tem pessoas que têm oportunidades, que não chegam aos pés, não passaram e não estão passando o que Paulo e Silas passou, e já está parando. Pessoas que podem levar a palavra de Deus, pessoas que podem evangelizar, pessoas que têm a possibilidade de vir numa quinta-feira, de vir num sábado, de fazer trabalhos, de ajudar o próximo, mas não faz. E ainda fala que naquele tempo era mais fácil. Naquele tempo era muito mais fácil.
Esses homens, eles cantaram nos piores momentos da vida. A Bíblia ressalta, ela coloca com a palavra, apanharam muito. Apanharam muito. Às vezes você está desse jeito, já apanhou demais, já está destruído, já está o quê? Cheio de dívida, já está desempregado, está com todas as áreas amarradas. E o que eles fizeram? Cantaram. E aquela fé que eles exerceram trouxe um resultado sobrenatural. Porque aquela fé era uma fé sobrenatural. Aquela fé era usada para chamar a atenção de Deus. Nós precisamos usar essa fé. Nós precisamos chamar e pegar essa situação e não permitir que esse problema ele venha destruir a nossa vida. Porque nesse momento muitos acabaram o propósito e estão pensando em muita coisa. O diabo está colocando na cabeça, viu? Não resolveu nada. Só está mais pobre. Só está mais perdido. Perdeu tempo. Podia ter economizado as passagens de ônibus. Podia ter economizado não sei o quê. Agora aí, ó, tá vendo? Nem tênis tem. Furou. Está tudo contra você. Mas a palavra de Deus diz, ao cheiro das águas. Se ao cheiro das águas tudo vai brotar, não é nem para encostar, a água não está nem encostando, ao cheiro. Deus ele trabalha com fé sobrenatural, com a confiança. A Bíblia diz sobre a nossa fé, a importância do exercer a fé. E nós temos que pegar nesse momento, que tudo que parece que não vai acontecer, aí eu colocar mais força. Porque às vezes a gente fica se prendendo com planos e projetos nossos. Mas Deus fala na palavra dele que ele não vê como nós, ele não fala como nós, os seus planos, os nossos planos não são os planos dele, e os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Deus, ele eleva padrão. Deus, ele falou dessa maneira, com outras palavras para Samuel. Achou que era Eliabe, mas era Davi. Nós precisamos entender que a partir do momento que eu buscar o reino dos céus e a sua justiça, todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Mas eu preciso buscar primeiro o reino dos céus. O reino dos céus e a sua justiça, para que automaticamente as coisas vão sendo acrescentadas, porque eu vivo de propósito. O propósito é minha salvação e tudo vai sendo acrescentado nesse caminho. O caminho que eu estou andando, pode ser que falta água, pode ser que falta comida, pode ser que falta abrigo, pode ser que falta luxo, mas Deus está falando, nada vai faltar, porque tudo será acrescentado. Nós não precisamos ficar perdendo tempo. Meu Deus, eu preciso disso, me faz aquilo. Deus sabe, Deus está vendo. Não trata, não haja dessa maneira. Não faz como esse povo, colocando o Senhor à prova. Não faz como esse povo, perguntando, falando. O Senhor está entre nós ou não está? Será que Ele está nessa igreja ou não está? Será que Ele está na minha vida? Será que Ele está no meu casamento? Será que Ele está ou não está? Será que eu vou viver ou não vou viver? Será que essa porta vai ser aberta ou vai ser fechada? Será que eu vou viver doente ou vou viver curado? Será que eu vou ter para dar ou vou pegar emprestado? Será que eu sempre vou passar fome ou eu vou ter para dar e alimentar e dar ao pobre? Porque aquele que dá ao pobre empresta a Deus. O que eu vou ser? Que a forma que eu vou viver? Somente em duvidar e questionar, a tua vida vai ser marcada dessa forma. Porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova. Você vai ser lembrado com a pessoa que pôs o Senhor à prova.
A pessoa que questionou os planos e a metodologia de Deus. A pessoa que duvidou se vai acontecer ou não vai. Nós temos que saber que esse povo morreu no deserto. Os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Esse povo tinha uma mensagem certa. Tinha um líder certo. Tinha um Deus que aquecia durante uma cortina de fogo durante a noite e protegia com uma nuvem durante a manhã. Um povo que as roupas não se desgastavam e nem os pés se inchavam. Um povo que tinha maná e tinha água. Um povo que não era mais escravo, mas era livre. Porque aquele que tem Deus é livre. Nós temos que entender que somos livres. E se eu começo a viver situações que me tiram a minha paz, é porque você não está mais livre. O que você está vivendo? Vivendo pelo que você sente. E você está transformando o Deus, que não era para ser Deus e nem é Deus, como um Deus. O teu problema está tirando a tua paz? Virou um Deus. O teu problema está tirando o teu sono, o teu sossego, o teu apetite? Então você levantou e criou um altar no seu coração para esse problema. Quer dizer o quê? Que Deus não divide o coração. Deus está falando, você está levantando e acendendo velhinha para o Deus errado. Eu não vou peraí. Nós temos que entender que já vivemos milagres. Há 10 anos atrás, quem você era? Há 15 anos atrás, há 5 anos atrás, quem você era? E se não é mais, porque é sua culpa. Se não está vivendo mais, porque é sua culpa. Nós temos que saber, Deus nunca erra. Ele sempre é perfeito. Ele não erra. Ele apresenta para crescimento. Nenhuma disciplina no início é motivo de alegria. Nenhuma disciplina. Deus, ele disciplina quem ele ama. Se ele não te disciplina, aí você pode ficar assustado. Aí pode correr. Por quê? Ele está deixando você aí, ó. Vai vivendo. Vai até onde dá. Mas se Deus está te disciplinando, se Deus está cuidando de você, se Deus está te elevando, te mostrando, te apresentando situações, é para crescer, para de ser um bebê na fé. A Bíblia diz que você não está preparado, muitos não estão preparados para comer comida sólida, ainda está no leite. Como eu saio de um propósito poderoso desse? Ainda estou bebendo leite. Gente que está anos na igreja, obreiros, pastores, que estão bebendo leite, não tem dente, ainda está memando na mamadeira, porque não está pronto. Se Deus dá mais, mata ela. Se Deus dá mais, arrebenta ela, desde desafios até vitórias. Tem pessoas, quantas vezes a gente vê, isso é no mundo, hein? Isso é no mundo. Gente ganhando na Mega Sena, dando 1 ano, 2 anos, pobre, morando na rua. É ou não é? Sim ou não? Por quê? Sabe o que acontece? Muitos estão orando por grandes acontecimentos, grandes milagres inéditos. Mas você sabe o que acontece? É igual os discípulos que estavam no barco. Quando viu Jesus, o milagre em pessoa vindo perante eles, começaram a falar que é fantasma. Falam, mas não acreditam. E quando acontece, está chamando de fantasma. Está chamando de fantasma, mas é Jesus, mas está chamando de fantasma. Se discipline. Saiba que Deus, ele trabalha com pessoas estáveis, pessoas que guardam a língua, pessoas que não vivem temendo como Jó temia. O que me temia aconteceu, arrebentou. Você vê que arrebentou a vida dele, ele temia já isso. Nós temos que temer somente se afastar de Deus.
Nós temos que temer somente de perder um culto. Nós temos que temer como a palavra de Deus fala. Não se apresse para sair da presença de Deus. Não se apresse. Tem pessoas que fazem oração. Esses dias mesmo eu estava orando ali com o meu bebê, o Davizinho, antes de dormir. E ele virou. Falei, você já orou? Não, papai, vou orar. Aí virou para o lado e começou. Jesus me abençoa e que nunca venha faltar. Amém. Virou. Falei, não, amor. Você não agradeceu para o seu dia. Você está bem. Pede para Deus para te dar uma noite abençoada. Pede para Deus para te abençoar amanhã. Tá bom, papai. Voltou. Tem gente que está assim. Obrigado, meu Deus. Me abençoe meu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu pastor, Senhor, meu amém. Obrigado. Acabou, cumpriu coisa. Deixa eu ligar a novela aqui. O que acontece? Nada. Vai passar 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Até ficar aqui, ou vai mudar de igreja. Aí quando chegar a outra igreja, vai lá. Aí encontra a igreja com 3 horas de louvor, mas na segunda está o boleto lá para pagar. Canta pro boleto agora. Porque tem gente que está desse jeito. Estou dizendo louvor e adoração, gente. Mas a gente está falando de palavra. É a palavra que muda. Ela que aviva, ela que renova, ela que dá força, ela que direciona, que questiona, ela que motiva. O que adianta o louvor sem a palavra? Davi foi tocar, recebeu uma lança na cabeça. Era importante? Claro que era. Mas a gente tem que saber que a palavra que vai mudar. Se você não tem contato com a palavra, esquece. Se isso te pesa, esquece. Deus, esse Deus, para ter uma vida de João 10:10, uma vida plena, uma vida e vida com abundância, você precisa se entregar integralmente. Você entregar 60% não vai vencer, 80% não vai vencer, vai viver de migalhinhas, vai viver como a cananeia, vai viver tentando comer e beber alguma coisa que cai da mesa, porque a mesa está sentado os filhos. Você foi chamado para ser filho, o filho tem herança. Você foi chamado para ser vencedor, para viver o sobrenatural. Para mesmo se for açoitado, apanhar muito, está lá cantando e adorando. Tendo a certeza que o Senhor vai vencer. Por quê? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Se coloque de pé e vamos orar. Vamos falar com Deus. Feche seus olhos. E peça para Deus te despertar. Que esse despertamento aconteça na sua vida. Que esse tempo vitorioso começa nessa madrugada. Que seja a última gota que venha transbordar esse copo de bênção e de milagre na tua vida. Que seja o último passo. Que seja a última oração antes de tudo que você tem para receber. Que hoje você finalize esse dia agradecendo porque tudo aconteceu. Tudo foi entregue. Tenha fé. Fala com Deus. Oh meu Deus, nós entramos na sua presença nesse momento. Meu Deus, nós agradecemos, meu Pai, por essa palavra, esse trabalho, esse propósito. Nós agradecemos, meu Pai, por cada mensagem. Por cada direção, meu Deus. Por cada liberação. Por cada
cada, meu Deus, revelação que o Senhor nos entregou no dia de hoje. Meu Pai, no dia de ontem, meu Deus, que o Senhor possa, meu Pai, elevar teu povo a outro patamar. Meu Deus, que situações amarradas sejam desamarradas, destravadas, desbloqueadas, desaprisionadas. Oh, meu Deus, eu peço uma fé sobrenatural, eu peço uma confiança, eu peço uma certeza, eu peço uma confiança, meu Deus, que o Senhor venha operar, meu Pai, de dentro para fora, lapida os corações, lapida a alma, lapida a mente, troca os padrões, altere os padrões, meu Deus, meu Pai, que teu povo venha te conhecer, não te ouvir falar, mas viver uma vida íntima, que teu povo, meu Pai, busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, porque todas as demais coisas vos serão acrescentadas, porque teu povo, meu Pai, te ama, ele, meu Pai, verdadeiramente, meu Pai, ama o Senhor, meu Deus, e que o Senhor venha, meu Pai, ver através das atitudes, através dos passos de fé, através da obediência, através do sacrifício, meu Deus. Oh, meu Deus, eu determino a materialização, a concretização, o aceleramento, a bênção, a vitória, a conquista, o tempo novo, páginas viradas, tempo, meu Pai, alterado. Que o Senhor venha, meu Pai, curar aqueles, meu Pai, que estão, meu Deus, em enfermidades, aqueles que estão, meu Pai, doentes financeiramente, doentes emocionalmente, doentes, meu Pai, meu Deus, na vida sentimental, na vida espiritual. Cura, meu Deus, as doenças, meu Pai, restaura o teu povo. Oh, meu Deus, eu determino a restauração, eu determino, meu Pai, que é o cheiro das águas, que é o cheiro das águas, tudo venha brotar. Meu Pai, esse galho pode estar morto, essa árvore pode estar seca, ah, meu Deus, esse graveto pode estar queimado, mas ao cheiro das águas, tudo irá brotar, tudo irá acontecer, tudo irá, meu Pai, verdadeiramente se levantar, meu Deus. Oh, meu Deus, dá espírito para o teu povo. Oh, meu Deus, entrega a teu povo, meu Pai, oportunidades. Meu Pai, abre as portas. Meu Deus, nós estamos aqui, meu Pai, para chamar a tua atenção, meu Deus, e sabemos que estamos fazendo isso. Meu Deus, nós, meu Pai, poderíamos estar descansando em casa, nós poderíamos estar, meu Pai, meu Deus, entregando, puxando o freio de mão e desligando o carro, mas esse teu povo está engatando a quinta marcha, acelerando mais, meu Deus, porque sabe que esse tempo não é de descanso, que os dias são maus, que as oportunidades aparecem muitas vezes uma vez só, meu Deus. Oh, meu Deus, eu consagro, meu Deus, e determino, meu Pai, portas abertas, um tempo novo, eu determino um sorriso no rosto, eu determino, meu Pai, que verdadeiramente a glória da segunda casa será maior do que a primeira, eu determino, meu Deus, que o teu povo vai se levantar como homens e mulheres sedentos que amam e obedecem, meu Deus, e que vão viver, e que vão anunciar, Senhor, anunciar esse poder, meu Deus, que o Senhor está nos entregando. Oh, meu Deus, que cada um receba essa autoridade, meu Pai, que cada um receba esse poder, meu Deus. Oh, meu Deus, eu consagro a cada um, meu Deus, eu dou ainda, meu Pai, a consagração, meu Deus, eu declaro a concretização, meu Deus, por esses projetos que nós finalizamos, meu Deus, mas sabemos que o Senhor não parou, meu Deus, e se o Senhor não parou, nós não vamos parar, porque nós não vivemos de propostas, nós vivemos de um propósito poderoso, meu Deus, que é te conhecer, meu Deus, e viver, meu Deus, o sobrenatural no Senhor, meu Deus. Oh, meu Deus, nós agradecemos, meu Pai, pela oportunidade. Agradeça tudo que você estava pedindo. Tudo que você estava pedindo. Visualiza tudo sendo entregue. Visualiza o seu casamento, visualize o seu financeiro, visualize o seu profissional, a sua saúde. Visualiza a sua vida espiritual no Senhor. Visualize esse tempo novo, enxergue.
É pela fé. Felizes aqueles que não viram, mas creram. Visualize. Você não está vendo com seus olhos físicos, mas o sobrenatural já está acontecendo. Paulo e Silas estavam arrebentados, machucados, numa cela suja, escura, com madeiras colocadas nos pés, mas cantavam ao Senhor. Porque é no momento que estamos, no momento de aflição, nós temos que agradecer. Porque nós sabemos que tudo tem um propósito. Deus tem um propósito para tudo. Deus tem um propósito para tudo. Ele está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. A palavra de Deus é muito clara. Quando nós vemos que Deus ele está fazendo. Quando pegamos e lemos aqui em Provérbios 16, capítulo 4. Eu vou ler na NAA. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins. Até os ímpios foram feitos para o dia do castigo. Ele está no controle. Entenda que Deus está no controle. Agradeça a Deus. Confie em Deus nesse momento. E tenha certeza que você vai sair, nós iremos sair daqui com outro espírito, com outra mentalidade, em outro padrão, com uma outra atitude nos momentos que muitas vezes nós sentimos sede, nós sentimos fome, a necessidade. Mas a partir desse momento, nós vamos ter a mentalidade de Paulo e Silas e aprender e agir com uma fé sobrenatural em todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu agradeço, Senhor, por essa madrugada. Eu agradeço, meu Deus, por esse momento que o Senhor nos presenteou. Que o Senhor esteja conosco em todos os momentos, meu Deus. Que o Senhor possa, meu Pai, nos honrar e nos abençoar. Que o Senhor ouça as nossas orações e verdadeiramente, meu Pai, examine os nossos corações, meu Deus. E que possamos te agradar em todas as coisas. Eu abençoo, meu Deus, a vida de cada um e dou a minha bênção em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. O Senhor teu pastor, nada te faltará. O Senhor teu refúgio, sua fortaleza, o socorro bem presente na angústia. O Senhor Jesus te guarda e te livra de todo mal. Guarda a sua entrada, a sua saída e desde agora e para sempre. Que você possa ter uma quinta-feira poderosa, repleta de boas novas, repleta de novidades, de vitórias e de testemunhos. E que a partir desse momento você represente um cristão vitorioso, um troféu que Deus apresenta. Deus apresentou a Abraão, Isaque e Jacó. Deus apresentou Jó. Olha como meu servo Jó, um homem íntegro, reto, que teme a Deus e que se desvia do mal, e que o Senhor possa nos apresentar com orgulho, com totalmente feliz com as nossas atitudes. Eu abençoo sua vida e determino uma semana e um resto de mês, de ano abençoado em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.